Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 22 de setembro de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Então aqui ó, o gráfico da semana passada fechou, batendo justamente naquela região de alvo que a gente vinha trabalhando há algum tempo, né? E o fechamento dele ficou ali e para cima daquele alvo ficou só vazio, ó, só sombra superior. É um candle bem preenchido aqui, um candle interessante no sentido de compras, tá? Agora a gente tem que entender essa semana como é que ele vai se comportar, se ele vai querer de fato dar uma continuidade, ou seja, entregar continuidade no movimento, colocando ali um novo candle do lado aqui, ó, para poder de fato acelerar, certo? Então o fechamento está aqui, né? Teoricamente partir daqui e aí buscar esse próximo alvo que a gente colocou, né? Então ele tem grandes perspectivas para buscar esse alvo aí, tá? Então vamos tentar entender, vamos ver como ele vai se movimentar, tá? Eu não descartaria também se por algum motivo ele resolver vir para baixo, tá, gente? Porque de certa forma acabou tá um pouquinho, né, o movimento tá sendo só positivo, então em algum momento ele pode querer entregar uma correção em médias, até média aqui 17 períodos, então ele vai pesar dessa forma aqui, mas em algum momento ele pode querer entregar alguma barra vendedora aqui no semanal também, tá? O diário a gente vai ver que o pregão de sexta e o pregão de quinta foram cenários bem indecisos ali, certo? O preço ficou, ele até fez um movimento ali, uma amplitude pequena, né? No pregão de sexta-feira a gente vê que ele ganhou aqui ó, a máxima de quinta, porém ele não teve sucesso de continuidade. Alguns podem entender até como uma falha de topo, aqui, uma falha de continuidade, e que agora ele possa de fato querer virar para baixo, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Se ele vir para baixo, eu entendo que ele possa vir aqui para a região da média, né? Porque aquela região de média que a gente vem chamando a atenção, ó, toque na média, toque na média, toque na média, ó, toque na média, toque na média. Então, né, toque na média. Então eu entendo que sim, que há a possibilidade dele fazer uma correção aqui na média e quem sabe depois ele entregar um outro movimento. Ó. Se a gente pegar uma retração do topo até o fundo do 174 aqui, ó, a gente vai ver que se ele fizer um toque na média ali, ó, ele vai bater justamente na região de 50%. E aí a gente olhando para o lado esquerdo, a gente tem alguns topinhos aqui, alguns pavis, e aí vira aquele conceito de bipolaridade, né? Uma antiga resistência aqui, e depois acaba virando suporte, né? Então a gente vê que se ele vir para essa região aqui, ele vai ter dificuldade passada aqui, né? Ele vai ter muita briga, provavelmente vai se enrolar um pouco por aqui para depois entregar algum outro tipo de movimento mais forte, tá? Então eu vejo que há a possibilidade sim dele vir buscar essa região e depois, quem sabe, ao longo da semana ele entregando de repente um movimento de alta e de continuidade, tá? Mas aí se a gente começar a olhar para os tempos menores, então a gente vai olhar ali no 60 agora para tentar entender se de fato ele pode entregar um movimento de continuidade para cima, né? Porque o diário não está tão bonito mais, né? Assim, começou a ficar meio esquisito. Mas a gente pode também lembrar ou entender que isso aqui, ó, a gente entende como um acúmulo também, certo? Ele faz um acúmulo na região para depois dar continuidade. E aí, quem sabe, entregar um candle da mesma amplitude desse aqui, né? Então ele faz lá né, segura ali um pouco no tempo ali, fazendo a correção no tempo, porque aí conforme ele vai ficando por ali, a média vai chegando mais pertinho, então daqui a pouco, se ele ficar mais uns 2 ou 3 dias de lado, a média cola lá, e aí ele vai estar apto a dar continuidade para uma correção de tempo, tá? Nos 60 minutos, ó, se a gente olhar para o 60 agora, ó, o 60 ficou bem brigado aqui nesse topo, né? Ficou bem brigado. Né? O que me chama a atenção é que ele conseguiu ficar acima daquela região de alvo, ele fechou acima da região de alvo, então pode agora entregar um movimento de continuidade. Outra coisa que eu chamo a atenção, médias de 60 períodos, médias de 17 períodos dos 60 minutos. Olha aqui, ó, média de 17 períodos, ela está sendo respeitada. A gente teve um fechamento no último candle do pregão anterior, assim, aquele último candle que não é uma hora completa, né?
Então pode ser que de fato ele fique, né, respeite essa região. Vamos excluir por enquanto esse 10 aqui, e entender o seguinte: enquanto ele se manter acima dessa média, eu vejo possibilidade de continuidade na alta, tá? Enquanto ele se manter assim. Se ele perde essa média de 17 períodos, ou seja, se ele vem para baixo aqui agora, aí acredito que ele possa dar uma boa acelerada. Ele vai vir primeiro para esse topinho aqui, ó. Vou fazer uma marcação de resistência, que vai virar antiga resistência, possivelmente um suporte, tá? Então, ó, ele pode vir aqui, dar uma acelerada até essa região, depois deixa eu pegar outra ferramenta aqui, aí depois voltar para cá, ó, para essa região de fundo do dia anterior, ou seja, de sexta-feira, e aí se ele quiser de fato cair, ele vai fazer isso aqui. Aí ele pode vir buscar essa LTA que a gente tem marcado aqui, tá? A gente tem uma LTA mais curta aqui, provavelmente também, ó, quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Uma LTAzinha mais curta aqui, deixa eu ver se ela tá fazendo muito sentido. Não gostei muito dela, então não vou deixar ela marcada, tá? Mas a gente percebe que tem aqui, ó, se olhar aqui, ó, é como se fosse um canalzinho aqui, ó. Deixa eu ver se ele chega a dar um canal, vamos ver, ó. Olha lá, um canalzinho ali, ó. Tirando esses pavis aí, ó, a gente tem um canalzinho de alta, tá vendo? E agora que ele colocou um candle preenchido para fora, que na verdade é o de fim de pregão ali, que eu não vou considerar a princípio, tá? Vamos entender como que ele vai se desenvolver no dia de hoje. Mas eu vou olhar essa movimentação aqui, ó. Se ele fizer esse tipo de movimentação, ele provavelmente pode entregar uma queda, tá? Mas lembrando, enquanto se manter acima dessa média de 17 períodos de 60, eu ainda vou acreditar mais nas compras, tá? Não tá muito bonito, tá? Mas para mim tá acumulando aqui, para depois, quem sabe, entregar um candle igual esse candle 2 aqui, esse candle bonito de compra aqui, tá bom? Mas aí sempre a gente olhando para os dois aspectos para a gente ganhar previsibilidade do que fazer, tá? Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, né? Bota o dedo no like aí, compartilha com seus amigos, deixa um comentário pra gente, fala o que você tá achando, se esses vídeos estão fazendo sentido, se você quer ver novos conteúdos aqui no canal, tá? Ó, o 15 minutos, ó, 15 minutos como é que tá? 15 minutos praticamente consolidou aqui nessa região, né? Ele ficou preso nesse range aqui, né? Ó, tá preso nesse range, e enquanto ele ficar nesse range aqui, ele vai ficar mais chatão mesmo, vai ficar mais difícil de operar, vai dar menos oportunidade para quem gosta de tendência, de repente para quem gosta de uma consolidação, até pode ser que gere algum tipo de oportunidade. Mas a gente está vendo também que ele não está ganhando, não está fazendo movimentos muito grandes, né? Então ele pega um movimento no dia, né? Um movimento de compra, um movimento de venda, e quem pegou, quem não pegou, aí tem que se contentar e deixar para o próximo, né? Porque de fato não está apresentando muita novidade aqui em relação a isso, tá bom? Então isso que eu falo para vocês, enquanto o 15 estiver aqui nessa groselinha aqui, estiver nessa briga aqui, não vai ficar difícil dele se desenvolver. Agora o que me chama a atenção no 15, ó, perceba essa média de 72 períodos, ó, como ele vem respeitando ela há muito tempo, ó, vem aqui, toca, vai embora, toca e sobe, né? Ó, toca, não tem força para continuar, toca, não tem força e toca, não tem força. Então, me chama bastante atenção a média de 72 períodos, e também entendo que enquanto estiver acima dessa média, né? Enquanto ele estiver acima dessa média, ele provavelmente vai continuar para cima, tá? E aí, quem sabe, buscar esse próximo alvo que a gente deixou projetado aqui, na região de 149 mil, tá bom? Então, eu esperaria mais ou menos um movimento como esse também, ó, um movimento um pouquinho mais confirmado, vai lá, faz um testinho de topo, corrige no topinho de onde está essa confusão aqui, e depois entrega um movimento de continuidade. Aí, por que não pegar, de repente, esse rompimento aqui, ó, né? Pega esse rompimento, e aí o risco não vai ficar tão grande, né? Um risco mais controlado, e aí é mais provável que você consiga de fato extrair valor da operação, uma vez que ele vai provavelmente dar continuidade no movimento, tá? Então aqui, ó, seria uma operação que me agrada bastante fazer esse tipo de compra. Bem como para venda, ó, uma vez que essa média é pertinente, o que eu acho que é interessante para uma venda aqui? A gente esperar ele romper de fato, né? Aí quem sabe ele vem corrigir tocando na própria média e depois pegar esse movimento de continuidade para baixo, tá? Quando ele fazer o reteste da média, ele respeitar a média, aí quando perder esse fundo aqui, né? Quando perder esse fundinho aqui, por que não, né? Vender esse pivôzinho para baixo aqui. Toma cuidado só com o fundo anterior, obviamente, porque
né, a gente vai entender que esse fundo anterior aqui ele pode, né, de fato, criar aqui um suporte a princípio e gerar dificuldade. A gente também tem esse topo anterior. Então, assim, é aquela, você pode fazer essa venda aqui, mas toma cuidado, tira o risco mais rápido, né? Porque se ele falhar aqui nessas regiões aqui, ele pode voltar e te estopar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda, bons trades e até amanhã.